Boa noite. Convido os irmãos a curvarem as mãos para a gente fazer uma breve oração. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor. Uma oração foi dirigida a Ti, tão belas palavras foram colocadas sobre a nossa indignidade na Tua presença. Senhor Deus, obrigado por nos usar, mesmo sendo nós pessoas tão indignas. Querido Deus, o Seu amor é inexplicável. Nesse momento, sabendo quão indigna, quão pecadora sou, eu imploro ao Senhor que o que fale aqui não seja eloquência, mas o poder que vem do Teu santo trono, através de Seu Santo Espírito. Porque não quero falar o que preparei com papel e caneta, mas eu quero aqui, Pai, que todos nós, inclusive a mim, saiamos daqui alimentados, repletos de desejo de fazer a Tua vontade em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tempo é o Velho Testamento. O lugar, terra prometida. O povo, rebelde, ingrato, perdidos dentro da igreja. Quero convidar irmãos para abrir o livro de Juízes, capítulo 13. E nós vamos começar a partir do verso 1. Livro de Juízes, capítulo 13, verso 1. A palavra de Deus nos diz no verso 1 que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. O Espírito de profecia nos coloca que o povo de Israel, ao chegar na terra prometida, havia já alguns povos ali, povos de práticas pagãs, práticas que não estavam de acordo com Deus de Israel. Eles matavam suas mulheres, sacrificavam suas crianças, pessoas que eram cruéis e usavam para justificar a maldade dos seus atos a adoração aos seus deuses. O povo de Israel, ao chegar ali, Deus deu ordens claras de que deveria tirar todos aqueles que não estavam de acordo com eles, aqueles que poderiam atrapalhar a vida de retidão na presença do Deus de Israel. O povo de Israel, ao chegar lá, até começou a fazer. Tirou um, tirou outro aqui, passou um tempinho, outro acolá. Depois passou um tempo, começou a pensar se tirava ou não tirava. Aí começou a achar normal a boa vizinhança. Aí começou a não tirar mais ninguém. Só que quando eles não tiraram mais ninguém do que eles consideravam boa vizinhança, passaram a aprender e a aceitar, a admitir algumas práticas que não eram agradáveis a Deus. E essa é a primeira reflexão que eu quero fazer. O que está acontecendo conosco, que professamos servir a Deus? Por que nós estamos hoje fazendo coisas que lá no passado, sabe aquele primeiro amor? De quando a gente batizou, de quando a gente dizia isso eu não faço porque é errado, isso eu não faço porque é errado, isso eu não faço porque eu aprendi que não pode. E hoje você olha para aquela pessoa do passado e você se vê outra pessoa. Porque aquilo que você dizia que não podia, você passou a achar que não era para tanto assim, né? Aí quando a gente entra na igreja a gente é tão estranho. Será? Será que é quando a gente entra? Ou será que é quando a gente permanece nela e vai permitindo que as coisas vão se esfriando dentro de nós? Já ouviram a ilustração do sapo? Aqui quem é velho de adventista já cansou de ouvir. O sapo, quando você coloca ele numa panela de água quente, ele logo sai dali, já sabe que aquilo é perigoso. Mas quando você coloca ele numa água fria e vai esquentando ela aos poucos, ele fica ali até morrer, porque ele não se dá conta de que a água esquentou.
E às vezes é exatamente isso que está acontecendo conosco. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Ah, como está difícil. Mas isso não é nada perto daquilo que ainda virá. Nós enfrentaremos dias que jamais se viveu na história do mundo. Então, quando a gente olha para o passado, os mártires cristãos, e a gente fala, nossa, eles passaram por tudo isso, eles sofreram por tudo isso, por amor à palavra, por fidelidade à vontade de Deus. Queridos, o que nós passaremos jamais foi visto na história do mundo. E como nós estamos nesta fidelidade, neste amor de que eu entregarei a minha vida, seja como for, haja o que houver, serei fiel, ainda que caia nos céus? Como nós estamos? Será que a gente não está olhando para a vizinhança e também achando que ela não é tão má assim? Será que os problemas não são tão grandes assim como alguns fanáticos estão pintando? Será que os fiéis são mesmo fanáticos? Será que aqueles que defendem essa palavra podem ser mesmo considerados pessoas bitoladas, arcaicas, pejorativamente crentes, pejorativamente fundamentalistas? Como se isso fosse um deboche do povo de Deus? Queridos, se não estivermos alicerçados na palavra de Deus, fatalmente cairemos, não resistiremos. E nós não precisamos conhecer nenhuma mentira para se defender de mentiras. Se eu conheço a verdade, nenhuma mentira me derrubará. Se eu conheço a palavra, se eu sigo o conselho de Deus, que é apresentai-vos diante de Deus como alguém que não tem do que se envergonhar, que maneja muito bem a sua palavra. Se eu estiver desta forma, não há mentira que me derrube. E hoje, nós estamos sendo cercados por muitas mentiras, que vem bem pintadinha de verdade, que vem bem pintadinha de é justo, está correto. Se Deus estivesse aqui, Deus pensaria assim também. Deus faria isso daí que estão fazendo. Aí eu ouvi até uns dizerem assim, ó, se Jesus estivesse aqui, o que vocês ouviram? Era capaz que os crentes o crucificassem. Sabe quem disse isso? Assinado Satanás, ateus, pessoas que não conhecem Bíblia, pessoas que não estudam a palavra, querem estudar, querem ensinar a Bíblia para nós que a manuseamos. E nós aceitamos. Aceitamos. Por medo de deboche, por vergonha, por não querer criar atrito no trabalho, para não ter problema com o patrão, para não ser a oposição da igreja. Sim, a oposição da igreja. Porque não é porque está dentro da igreja que estamos aqui todos salvos. Não é porque está dentro da igreja que serve para ser a nossa companhia. Creio que já até falei isso aqui no sermão passado. Porque a Bíblia diz assim, ó, andai com sábio e será sábio também. Mas não é porque está dentro da igreja que eu considero uma pessoa sábia. Porque para cada um que Deus põe na igreja, o diabo põe outro. Então é pelas obras, é pelas atitudes, é pela forma de agir, de pensar, de tratar, é que eu vou querer perto ou longe de mim. Não é porque entrou no banco, que é o meu exemplo, que é minha referência. O quanto essa pessoa está vivendo da verdade de Deus. E aí, eu não queria tocar em determinados assuntos nos púlpitos por onde passo. Mas é inevitável. E se a gente olhar na lição da escola sabatina, a igreja tem levantado seu posicionamento. E a gente não pode ficar inerte. Porque aquele que vê o fogo queimar e encolhe os braços, não é digno de Deus. Se o fogo está queimando, dá trabalho apagar? Dá. Mas é seu dever como cristão. Então, o que está acontecendo nos dias de hoje? Tem uma conversa bem bonitinha, que fala assim, ó, olha, os negros precisam ser defendidos. Por acaso alguma vez Deus falou contra os negros? Não.
Mas se a gente pensar como eles pensam, a gente vai achar assim, verdade. Irmã, tá certo? Oxe, todo mundo é igual. O amor é para todos. Ok. Só que Deus não fez negros, brancos e dividiu o grupo de negros e brancos. Deus fez a raça humana. E diante de Deus somos todos iguais. Então a gente precisa tomar cuidado com essa aparência de bondade, amor, acolhimento. Porque quando tira a máscara, a gente vê Satanás. Cuidado com o que está por trás disso. Uma das coisas que foi muito pautado e que o mundo cristão se divide sem motivo, porque a Bíblia é clara. A questão da gente falar a respeito de feminismo, racismo, aborto, que mais que nós estamos tendo? Homossexualismo. E aí pintam o cristianismo com uma versão que está na cabeça deles. Porque por mais que a gente diga, não é isso, a Bíblia não ensina assim. Porque todo cristão é homofóbico. Não somos. A Bíblia não fala isso. Nós não somos. Mas eles usam a mesma Bíblia para dizer que todo crente é. E a gente se sente como? Acuado. Não podemos. A palavra de Deus tem que estar na nossa língua. Nós temos que estar prontos para defender a verdade. E aí na pregação de hoje, no verso 2 coloca assim, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Antes de avançar, vamos falar aqui do clã da tribo de Dan. A tribo de Dan é a menor das tribos. A menor. Nós não vemos a tribo de Dan com grandes fatos, grandes acontecimentos. Mas quando o povo de Deus estava corrompido, Deus olhou do seu trono, Deus olhou de onde Ele está, no mais altos céus, e sondando os corações, aqui dentro de cada um de nós. E Ele enxergou a tribo de Dan, uma família fiel, correta, que servia a Deus. E Ele foi até essa tribo. Muitas vezes, nós pensamos assim, mas irmã, parece que na igreja eu estou sozinha. Porque eu falo, mas ninguém faz. Eu faço, não vejo ninguém fazendo. Uma luta grande, e eu nem vou abrir essa pauta aqui, porque não é o nosso assunto hoje. Mas é das pessoas que defendem a alimentação sadia. Porque a igreja não obriga ninguém a parar de comer carne. A igreja não fala que comer carne é pecado. Vamos voltar lá de que Noé comeu a carne. Ok, não é pecado. Mas também não vamos ser ignorantes a ponto de não concordar de que o regime sem a carne é muito mais benéfico ao ser humano. Isso implica saúde mental, saúde emocional, saúde física, plenitude do vigor. Mas por vezes dentro da igreja, o vegetariano não pode nem abrir a boca. Porque a turma que come carne já quer falar, só porque não come santo. Gente, a gente não é um grupo dividido. Nós não somos os grupos dos carnes e sem carnes. Nós somos uma família adventista que pregamos a mesma verdade. Então dentro da igreja não é nem para um nem para outro. Todos nós somos alvos do amor de Deus. E muitas vezes a gente faz com que o irmão se sinta sozinho. Pensando, só eu? Será que é só eu que faço isso? Os jovens, quantas vezes pai e mãe falam para o jovem, olha, não usa tal roupa. Aí quando chega aqui no sábado de manhã, todas as amiguinhas estão usando. Eles falam, como que eu vou cuidar da minha filha sozinha? Como que eu vou dizer para minha filha que é errado se as filhas todos os irmãos fazem? Aí como que a gente se sente? Meu Deus, como que eu vou criar? Como que eu vou ser fiel? Será que eu sou a única pessoa errada? Será que eu realmente me tornei um fanático? Será que eu realmente me tornei um bitolado? Porque eu estou querendo fazer e ninguém mais faz, eu estou errado? É essa condição que a gente se coloca. Infelizmente a gente é mãe e pai, é pego pensando assim. Porque a gente fica com medo de estar cobrando demais, com medo de estar fazendo mal para o filho, quando na verdade a gente está só ensinando ele os caminhos de Deus, conforme a Bíblia colocou. Instrui o teu filho no caminho que deve andar, ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Mas no meio da multidão a gente fica perdido. E aí Deus nesta noite, eu creio, espero que todos aqui creiam, de que não sou eu, mas é a palavra de Deus, está dizendo
7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Você não está vendo eles, mas eu estou. Você não sabe onde eles estão, mas eu sei. E chegará um dia em que todas as ovelhas ouvirão a voz do pastor, e elas virão de todos os lugares, do Oriente e do Ocidente, e será um só povo fiel, um só povo de pessoas que permaneceram inabaláveis até o dia em que a voz do pastor ecoou no céu. E é isso que nós aguardamos, amém? Amém. Então não importa se sentir só, porque você não está só. O Rei do Universo virá pessoalmente, te chamará pelo teu nome e dirá: tu és meu. Amém. O verso continua, o texto, capítulo 3. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Todavia, tenha cuidado. Percebam, você é estéril, não tem filhos. Você é estéril, não tem filhos. Aí ele segue: o Senhor nosso Deus, não beba vinho, nem outras bebidas fermentadas, não coma nada impuro, não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus. Desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Eu pergunto: Deus tinha um plano para a vida de Sansão? A essa altura você já sabe que se trata de Sansão, correto? Ele tinha um plano para a vida de Sansão ou não? Sim. Ela é estéril, não tem filho. Então quer dizer, não tinha nada ali. Nada. Deus estava falando com uma pessoa como eu, como vocês, que não estão bravas, grávidas, me perdoem. As que não estavam. As que não estão, não estava ela lá também não. Pronto. Não estava, ela não estava grávida. Mas Deus falou um monte de coisa. Ó, o menino vai ser nazireu. Ó, não bebe, não come comida imunda. E começou a dar detalhes de um plano que ele tinha para a vida daquele bebê. De um plano, de um sonho que ele tinha para aquela criança. Vamos aqui por partes, porque daqui dá para tirar tanto do amor de Deus. A primeira coisa, Deus tem planos para todos nós. Ainda antes de nascermos, antes de sermos formados, como diz Davi, o salmista, antes de estarmos gerados no ventre de nossas mães, Deus já conhecia todos os nossos caminhos, o meu, o de vocês e o de Sansão. Mas aí, a ciência vem e fala assim, ó, não, até 3 meses não é vida. Quer tirar, tira. Eu falei, poxa, a ciência falou que até 3 meses não é vida. Para quem tem a Bíblia, não tem dúvida. Deus tem planos para nós, Deus sabe quem somos, quando ainda somos a célula gameta, ou seja, o espermatozoide do homem, o óvulo da mulher, ainda não se encontraram. Quando se encontra, as células gametas se encontram, formam o zigoto, o embrião, o feto, ok? Esse é o processo. Aí a ciência diz que até os 3 meses não é feto, não é vida. Aí eu trouxe uma imagem. Há uns 4 anos atrás, sabe que na internet muita coisa é colocada, né? A gente tem sempre que verificar a fonte, se é uma fonte confiável. E aí pesquisamos, ok. 4 anos atrás, a NASA identificou que tinha bactérias no espaço. E aí eles foram fazer pesquisas para ver por que ela estava viva. Aí foram estudar se havia uma colônia de bactérias, quanto tempo ela resiste, porque... Aí eu fiquei pensando, mas por que tanta curiosidade numa bactéria? Tanto faz quanto tempo a bactéria está lá. Tanto faz se a bactéria é de lá para cá ou se levou daqui para lá. Por que essa curiosidade? Uma bactéria!
vivo, olha a definição da ciência, é um ser vivo, seres humanos, animais e plantas que precisam, que têm desenvolvimento, alimentação, crescimento, ok? Ser vivo. A bactéria é um ser vivo. E aí a ciência que falou assim, 3 meses não é vida, pode tirar sem peso de consciência. Essa mesma ciência falou assim, uma bactéria unicelular, uma única célula. A bactéria é formada por uma única célula, mais nada. Ela é um ser vivo porque ela tem célula, ela tem uma única célula. Vida no espaço. Ai, que engraçadinho. A bactéria que tem uma célula é vida no espaço. O zigoto, que é o encontro das gametas com 10 células em 5 dias, não é vida. O zigoto que vira embrião em 8 semanas e chega a ter 600 células, não é vida. O feto que começa a gerar-se e nos 3 meses ele já tem órgãos prontos, não é vida. E por que nós cristãos estamos quietos diante disso? E por que nós cristãos somos pegos concordando com isso? Por que a gente concorda? Falta de conhecimento? Queridos, somos chamados pejorativamente. O que isso significa? Deboche, tira sarro, porque a gente é burro, porque a gente é bitolado, porque a gente só tem um cabresto assim, só de Bíblia e igreja. Isso é o que eles falam sobre nós. Isso daqui é um conhecimento que a ciência demora anos para ter. Que a Terra era redonda, foram falando no 400. Mas Jó já falava, 600 a.C. Esse aqui não é pouco conhecimento, é muito. Isso aqui traz inteligência emocional, saúde psicológica. Esse livro traz bem-estar. Esse livro traz conhecimento, limpa a nossa mente de impureza, de mágoa, nos prepara para absorver conhecimentos. Esse livro tem poder. Não é um livro qualquer, não é um livro de autoajuda que está na cabeceira. É um livro de ajuda do alto, porque o autor está vivo e fala comigo. É o meu Criador. Quando eu leio esse livro, eu sou transformada, eu sou purificada, eu sou melhorada. Quanto mais contato eu tenho com esse livro, melhor pessoa nós nos tornamos. Mas para além disso, queridos cristãos, precisamos sim ter estudo, ter conhecimento, ler jornais, pesquisar, se inteirar do que o mundo está falando. Não para a gente se inteirar com o mundo, mas com o que está acontecendo nele. Então o cristão pode sim, para a faculdade, ter conhecimento, adquirir habilidades em várias áreas da vida, porque a gente não pode esquecer que é Deus que fez a medicina, a enfermagem, a nutrição, o escritório e todas as habilidades que existem. Imaginem vocês se todas as pessoas do mundo tivessem nojo de sangue, ver sangue passar mal, cai, desmaia. O que ia ser dos doentes, dos feridos? Então Deus preparou cada um de nós para diferentes funções, porque o mundo precisa de todas elas. O mundo precisa de todas essas habilidades, de todos esses talentos. E a gente vai conhecendo. O lixo reciclável, como funciona? O que é? Para onde vai? Tem alguma coisa aqui no nosso bairro a ver com isso? O sangue. Como é feito o sangue? Coagula? E onde que coloca? Ser pessoas que têm informação das coisas. O cristão tem que ser, tem que se informar, tem que ter conhecimento, tem que ter leitura. Leia livros sadios que façam bem para a mente, que te tragam conhecimento que não te afaste de Deus. Verifique, julgue todas as coisas, retenha aquilo que é bom. Mas temos que avançar. Temos que ser pessoas ligadas no mundo, dentro de um contexto. O cristão não tem do que se envergonhar. A palavra de Deus é rica em conhecimento. E muitas outras coisas também são. Vamos aprender, vamos nos envolver, vamos crescer. Envolver-nos com as coisas. Sempre
Antes importa obedecer a Deus do que ao mundo, mas não nos impede de avançar. Ainda falando aqui, ela não tinha um filho, Deus tinha um plano para ele, falou para ela que ele deveria ser assim, 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 assim. E aí falou assim, ó, o nazireu, ele tem que ser, não